promessas feitas a Abraão eram acompanhadas de propósitos divinos específicos. Dentre esses propósitos está a implementação do estabelecimento do reino de Deus de maneira plena na terra, algo que acontecerá no reino milenial, em que o nosso Senhor Jesus reinará sobre toda a terra. Finalmente, os servos leais e obedientes à palavra de Deus serão reis e sacerdotes nesse novo tempo. Aproveitando o nosso assunto de hoje, que tal começar com uma reflexão? Como está o nosso testemunho cristão no tempo presente? Como estamos cumprindo os desígnios de Deus enquanto a Igreja de Cristo está nesse mundo? Sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Galera, paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Hoje nós vamos mais uma vez com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no 4º trimestre de 2024, a revista da CPAD Classe dos Adultos, que vem nos trazendo nesse trimestre o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Já estamos na segunda lição desse trimestre, que será ministrada no dia 13 de outubro de 2024. É com muita alegria que eu quero aqui comemorar com você, externar a minha gratidão, quero glorificar a Deus, mas o nosso canal tem alcançado 3.000 inscritos, né? É pouco, depende da ótica que você examine. Para a gente do canal Colégio do Discípulo é muito, porque cada inscrito é conquistado com carinho, com respeito, com muito esforço, colocando os melhores conteúdos. Você que já faz parte dessa família, eu quero agradecer a você. Deus tem dado crescimento e Ele fará crescer mais para a honra e glória do nome dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas que bom ter você conosco. Comente se esse canal tem te edificado. Comente se você gosta dos conteúdos. Se você faz parte dessa família, comente também a sua alegria por nós chegarmos até aqui. Chegaremos, querendo Deus e para a honra dEle, mais longe. Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você ajudar esse canal. Não vai te custar tempo, também não vai te custar dinheiro. E você ajuda bastante o canal, porque fazendo isso o YouTube entende que os nossos conteúdos são relevantes. Então a gente tem mais visualizações cedidas pela plataforma, tá bom? Conto com você e a gente continua aqui com o nosso compromisso de edificar a sua vida espiritual, colocando conteúdos que sejam cristocêntricos, conteúdos que falam da palavra de Deus. Se você já é inscrito, não deixa de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém e também deixe o seu comentário. É muito importante que você que assiste esse vídeo comente para que nós possamos continuar esse assunto. Diga o seu nome, diga a cidade da onde você nos assiste, tá bom? E vai na nossa descrição porque tem link com dinâmica, tem link com subsídios para você baixar, tem também o link para você baixar a nova revista e também o livro de apoio, que é muito importante para te ajudar. Porque juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Na lição anterior, vimos que as promessas bíblicas são um convite de Deus ao seu povo para que alcancemos as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Apresentamos os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante aos cumprimentos das promessas. E elencamos também os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Hoje vamos refletir a respeito das promessas específicas a Israel. Então, um dos princípios que vimos na lição anterior para interpretar as promessas bíblicas foi distinguir as promessas feitas a Israel daquelas feitas à igreja. Então, existem promessas específicas para Israel. Essa lição tem como título As Promessas de Deus para Israel. Eu aproveito, já que vamos falar das promessas para Israel, lembrar, que essa semana, no dia 7 de outubro especificamente, completou um ano do ataque terrorista do dia 7 de outubro de 2023, aonde o grupo terrorista Hamas
provou ser muito mais letal e muito mais organizado do que o próprio sistema de defesa de Israel previa, né? Esse ataque de 7 de outubro, o Hamas massacrou, estrupou, torturou, mutilou, queimou e sequestrou pessoas em Israel. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 200 pessoas foram levadas como reféns, das quais cerca de 100 pessoas ainda estão sob o poder do Hamas, sendo mantidas refém. Então hoje nós lembramos disso, né, com o nosso coração triste, mas nós vamos ver hoje como Israel é uma nação protegida, pois tem sobre eles uma promessa, ou melhor, promessas divinas. Então nós vamos nessa lição estudar sobre as promessas de Deus acerca da nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Para compreendermos melhor o desenvolvimento desse propósito, nós precisamos analisar alguns aspectos da promessa feita a Abraão, considerar quais outras promessas estão inclusas no chamamento do patriarca e identificar qual a compreensão bíblica da promessa da salvação para a nação de Israel na atualidade. E para isso a nossa lição traz como objetivo detalhar a promessa divina a Abraão, ou melhor, Abrão ainda, né? Acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E um terceiro propósito é destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. E para a nossa lição, hoje nós temos como textual o livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática diz que ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Então perceba que a verdade prática traz a questão de Israel ter tido uma queda espiritual. Israel está caído espiritualmente. Mas também vemos na verdade prática que há uma gloriosa promessa para Israel. Hoje nós vamos ver que promessas são essas. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe. Hoje está no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e também Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5. Vamos acompanhar. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. De acordo com Atos, capítulo 7, naquela pregação poderosa de Estevão, Estevão diz que o Senhor falou a Abrão enquanto este ainda estava na Mesopotâmia. Deus deu a Abrão uma ordem de um único verbo, com 4 aspectos para ela, né, que é o verbo sair. Ele deveria sair de seu país, ele deveria sair da sua parentela, deveria sair da casa de teu pai e deveria sair para uma terra escolhida por Deus. A obediência a Deus muitas vezes significa deixar uma coisa a fim de receber algo diferente, ainda melhor.
em Romanos capítulo 9, Paulo sente continuamente a profunda angústia pessoal por causa do senso de solidariedade com o seu próprio povo. Paulo compartilharia o desejo de Moisés de ser riscado do livro da vida por causa do seu próprio povo. É o único lugar da Bíblia onde Paulo sente uma tristeza tão forte que ele usa o termo anátema, ou maldito, para os seus irmãos de sangue do seu próprio povo, que são os judeus. E passando por todo o Antigo Testamento, Paulo fornece um resumo dos magníficos privilégios pertencentes ao povo judeu. Por exemplo, a adoção de Êxodo 4, a glória de Êxodo 16 e de tantos outros lugares do Antigo Testamento, as alianças que Deus fez com o povo de Israel, a entrega da lei, a adoração, as promessas que Deus fez com a nação de Israel e as alianças que foram quebradas por eles próprios. E Paulo então fala dos patriarcas, citando Abraão, Isaque e Jacó e seus 12 filhos, que foram os destinatários das promessas, né? Deles descende, né? Então, dos patriarcas, do povo que veio dessa geração, dessa genealogia, que cresceu e virou uma nação, de lá veio o Cristo. E Paulo então cita que Cristo era judeu segundo a carne. Ele veio da descendência de Israel. Nele foram cumpridas todas essas promessas feitas a Abraão. E é isso que nós vamos ver nessa lição de hoje. Então nós vamos dar uma analisada no nosso esboço da lição, no nosso mapa mental. Nossa palavra-chave hoje é descendência. O dicionário Roais define descendência como a proveniência, baseada em laços de sangue de um ancestral ou ramo familiar comum. Então, ou, né, é uma série de pessoas que derivou desse mesmo ancestral ou ramo familiar por esse tipo de parentesco. Então, nossa lição está dividida, em primeiro lugar, detalhando a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação, né, uma grande nação. Temos, em primeiro lugar, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E perceba que é um esboço do versículo 2 e 3 de Gênesis 12. E far-te-ei uma grande nação, versículo 2, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, também o versículo 2. O terceiro subtópico está no versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em quarto lugar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, também no versículo 3. Já em segundo lugar, nós vamos elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E então nós vamos ver outras promessas a Israel. Em primeiro lugar, a promessa de um filho a Abraão. Em segundo, a promessa de um filho a Isaque, a promessa sendo renovada e a promessa do reino do Messias. E em terceiro lugar, nós vamos então destacar a posição de Israel no tocante à salvação, né? E a promessa do futuro espiritual de Israel. E nós temos como título a terceira parte dessa lição, o terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Então nós vamos ver a queda de Israel, a tristeza de Paulo por Israel e a promessa de salvação a Israel. A introdução diz que as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, professor, já é bom você estudar sobre a teologia da substituição e lembrar que nós não somos adeptos a ela, ou seja, a igreja não substituiu Israel, tá? Deus tem um propósito com a igreja e um propósito com Israel. Há uma promessa futura e quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele volta em seguida com a igreja para tratar com Israel, que será onde Israel vai se arrepender. Pois bem, o tópico 1 fala de Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E como eu disse, é o versículo 2 e 3,
do capítulo 12 de Gênesis. Ó, subtópico 1, far-te-ei uma grande nação. Subtópico 2, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Subtópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E subtópico 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa nos comentários como foi a sua primeira lição na sua igreja, o que você está achando dessa nova revista, comente, tá bom? Vamos ver o primeiro subtópico, e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel, em Gênesis 12, 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis 15, dos 4 ao 5, né? Abraão pede a Deus para que ele tornasse o seu servo Eliezer o seu herdeiro. E Deus diz que não, o herdeiro dele seria gerado por ele. E aí é aquele famoso texto onde Deus manda Abraão sair da tenda, contar as estrelas do céu, se é que ele podia. E Deus diz, assim será a tua descendência. Então a história da nação de Israel começa com uma promessa, tá? Ela está no capítulo 12 de Gênesis. É a continuidade de um plano de salvação que foi revelado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde essa semente da qual viria o Salvador era a partir da semente de Abraão, né, chamado do proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Então, perceba que eu vou mostrar para você a aliança central abraâmica. Né? Nós temos aqui uma bênção pessoal. Deus diz para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Né? Então, um grande nome, uma bênção pessoal. A bênção territorial, né? Uma vasta extensão de terra prometida à sua semente. Né? Nós temos também a bênção espiritual, né? Uma promessa de uma grande nação. E temos a bênção nacional, né? Onde todas as nações seriam abençoadas na semente de Abraão. Então, no chamado de Abraão, em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus estava planejando uma nação e visualizando toda a humanidade. O versículo 2 diz uma nação, mas o versículo 3 fala de toda a humanidade. Então, deste homem nasceria uma grande nação, né, de Abraão. Dessa nação, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Então, o capítulo 12 de Gênesis é a certidão de nascimento de Israel. Nós temos no capítulo 1 a criação, capítulo 1 e capítulo 2, a criação do homem, como Deus faz o homem ter uma aliança com o homem. Por isso que é muito importante também para você, professor, estudar o dispensacionalismo, para você entender as diferentes eras, as diferentes alianças que Deus fez com a humanidade e as promessas que Deus fez com essas alianças, tá? Nós terminamos a lição passada falando um pouco do dispensacionalismo, porque o autor ele terminou com os propósitos das promessas bíblicas, trazendo a aliança de Deus com Adão, depois a aliança de Deus com Noé e alguns passos do dispensacionalismo. Então é muito bom para você entender, né? Porque Gênesis 1 e 2 nós temos a aliança de Deus com Abraão, a criação, né? As promessas de abençoar. Né? No capítulo 3 nós temos a queda. No capítulo 9 de Gênesis nós temos o dilúvio, né? E aí depois a reconstrução da humanidade, vamos dizer assim, através da linhagem de Noé. E nós vemos que no capítulo 12, Deus ele poderia ter escolhido qualquer nação, porque nós já tínhamos, por exemplo, os babilônicos, nós já tínhamos os filisteus, nós já tínhamos ninivitas e algumas outras nações, mas ele escolhe uma pessoa, né, chamada Abraão, para criar através dessa pessoa uma nação. E é interessante que parece a ótica humana que Deus ele escolhe a forma mais difícil possível. Ele escolhe um idoso, na verdade um casal de idosos, aonde a esposa ainda era estéril. Então Deus ele faz o seu propósito da maneira que ele quer, e a partir de Abraão virá uma grande nação, e dessa nação virá Jesus Cristo. Tá? Vamos ver o subtópico 2, que ainda está no versículo 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista.
A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, né? E tu serás uma bênção, no versículo 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, conforme o versículo 1. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. O Gênesis 2:1 mostra, na verdade, que Deus que dá ordem, né, para Abraão sair do meio da parentela dele. Quando nós lemos Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua semente e dei-lhe Isaque. Então perceba que há aqui em Josué uma clara afirmação de que Terá e os habitantes daquela região, eles serviam outros deuses, eles eram idólatras. O primeiro passo dessa chamada é tirar Abraão do meio, né, daquele cenário, né, idólatra, porque não era apenas uma promessa material, era uma promessa espiritual. Isso falava também de testemunho espiritual. E Abraão deveria sair porque ele iria peregrinar pelas terras da qual seria dele, da sua descendência, e também porque o nome de Deus seria conhecido através de Abraão. Então Deus chama Abraão firmando um compromisso com Abraão. Esse compromisso requeriria de Abraão uma obediência, e Deus ele firma uma aliança e faz promessas a Abraão. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 16, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então o autor aos Hebreus ele está mostrando que a imutabilidade de Deus é a âncora firme da promessa. A promessa ocorre pela imutabilidade de Deus e pelo juramento do próprio Deus. Então houve uma promessa, né, de uma grande nação, né, porém há um juramento de Deus. Não é apenas uma promessa materialista, não era apenas um pedaço de terra. E isso é bom para nós hoje analisarmos, né, dentro do contexto que nós vivemos, do antropocentrismo, né, do materialismo, né, onde as pessoas, né, têm entrado nas nossas pregações, têm entrado nos nossos louvores, esse antropocentrismo, esse materialismo, né, e as pessoas, então, elas dão mais importância às promessas materiais do que às espirituais. E digo mais, dão mais importância às promessas do que ao Deus da promessa. Então, aqui há um testemunho espiritual. Quando Deus diz para Abraão: tu será uma bênção. Ser uma bênção é diferente de ser abençoado. O propósito de Deus não era somente alcançar Abraão, era através de Abraão alcançar a humanidade. Isso viria através da nação de Israel, que viria através da genealogia de Abraão. Ser uma bênção, Deus está dizendo para Abraão que ele seria um canal de bênção para os outros. Prova disso é que o destino das pessoas que rodeassem Abraão estavam condicionados com a maneira com que tratassem Abraão. Deus abençoaria quem tratasse Abraão bem, mas Deus castigaria quem o tratasse mal, como nós vamos ver agora no terceiro subtópico. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entramos no versículo 3. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números, número 24:9. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem.
Isso, né, mostra pra gente que Deus ele tem um cuidado especial com o seu povo. Deus ele não estava olhando para Abraão, ele estava olhando além de Abraão. E como Deus zela, Deus guarda pelo seu povo. Há uma promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nenhum esforço de Satanás poderia abalar a promessa divina de redimir o mundo por meio do Salvador prometido. Assim, a ameaça de Faraó foi afogada no Mar Vermelho em Êxodo 14. Os reis de Seom e de Og foram destruídos, Deuteronômio 2, 33, o capítulo 3 também. E até mesmo as potências mundiais, tais como Babilônia, Grécia e Roma, sofreram derrotas enquanto Deus fielmente defendeu seu povo e a promessa do Evangelho. Nós acabamos de estudar isso, né? Como que Deus trabalhou para cumprir seus propósitos lá dentro da Pérsia. Como que Deus tira o sono, dá o sono, mexe com o rei, faz o rei honrar, faz o rei abater. Ele faz tudo para proteger o seu povo, livrando Israel de um genocídio que foi instituído por Amã. Dá para a gente refrescar um pouco a memória lembrando do trimestre passado. Mas também tem na Bíblia, né, aqueles que se tornaram amigos do povo de Deus. Por exemplo, as parteiras, no capítulo 1, que não mataram os primogênitos e Deus abençoou elas. A prostituta Raabe, por exemplo, em Juízes capítulo 6, que foi livre da morte na queda da muralha e ainda entrou na genealogia de Cristo porque protegeu o povo de Deus. Então Deus ele sempre zela pelo seu povo. E todo esforço de Satanás é inútil. Hoje nós temos claro exemplo em Israel, como que Deus protege aquela nação. Eu citei aqui no começo da aula o terrorismo, né? Como que as nações, algumas grandes potências se levantam contra Israel. Israel está cercada de nações inimigas, mas ela permanece de pé porque há um propósito e há promessas de Deus para Israel. A promessa desse subtópico é de abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem. Então há uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. Eu abro parênteses aqui também, né, para dizer que existe promessas que também são negativas. Apocalipse 20:15 há uma promessa, e aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso é uma promessa, e incondicional, vai acontecer. E também Daniel 12:2, por exemplo, diz que alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então existe também promessas negativas. É claro que as promessas para a igreja são positivas, mas trazendo uma aplicação, é para a gente entender que nós precisamos falar ao mundo dessas promessas. Agora, para o povo de Deus, as promessas são de esperança, de bênção, de paz. Tá? E a lição aqui é que aqueles que abençoarem o povo de Deus experimentarão bênçãos, enquanto aqueles que tentam amaldiçoá-los enfrentarão consequências negativas. Essa promessa, ela é representativa, tá? Promessas, por exemplo, como a Noé, né? Aquilo foi uma promessa representativa. Noé, aquela promessa de não destruir a humanidade, tá? É representativa porque foi feita a Noé, mas se estenderia a toda a nação. As promessas feitas para Abraão é representativa porque fala a partir de Abraão para uma grande nação e se espalhou para toda a humanidade. Então, são promessas representativas e se confirma a Israel. Em número 24, 9, aonde Deus diz que benditos os que te abençoarem e maldito os que amaldiçoarem. Tá? Então vamos ver o subtópico 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz a respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Em Gálatas 3, do 8 ao 16, diz que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão, e que as bênçãos e as promessas feitas por Deus a Abraão chegaram aos gentios através de Cristo. Como eu iniciei falando de Gênesis 3,15, chamado proto-evangelho, lá Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que teria ferido no calcanhar, mas iria ferir a cabeça da serpente. Ou seja, Cristo foi ferido na cruz, mas na cruz ele destronou Satanás. Então aqui é chamado do proto-evangelho. Essa promessa da semente fala da semente de Abraão, que virou uma nação, e dessa nação veio Jesus. Tá?
concebido por uma virgem. Então, através do cumprimento da promessa a Abraão e o nascimento de Isaque e a nação de Israel, veio Cristo, e de Cristo a instituição da igreja. E no cumprimento dessa era presente, né, a era da igreja, a dispensação da graça, né, todas as famílias ou todas as nações da terra são abençoadas. Por quê? Porque hoje, Tito capítulo 2, versículo 11, a salvação, a graça está à disposição de todos os homens. João 3,16, ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso se abrangeu, isso se espalhou, e hoje o convite de Isaías 55 será cumprido na sua totalidade no milênio. Hoje aquele convite de Isaías 55 está à disposição. É um convite para todas as nações. Ou seja, a bênção prometida a Abraão não foi só apenas no pedaço de terra de Israel, mas ela se espalhou pela humanidade, a todas as nações, e só é possível através de Cristo. Então, pela rejeição dos judeus, e assim a queda de Israel, né, nos é dada a oportunidade, né? Então Deus já tinha tudo planejado. Através dessa promessa, todas as nações, toda a humanidade são abençoadas. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos terão a bênção eterna do perdão de Deus. Não existe bênção maior do que essa. 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões. Então hoje, esse convite ele pode ser aceito através de Cristo, o descendente de Abraão. A descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. E no tópico 2, nós vamos ver outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão, a promessa de um filho a Isaque, a promessa renovada e a promessa do reino do Messias. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Em Gênesis 15, Abraão faz uma proposta para Deus, porque ele queria que o seu servo, Eliezer, fosse o seu descendente, porque era muito difícil para Abraão conseguir engravidar Sara. E aí nós vemos em Gênesis 21 que o Senhor visita Sara, ele abriu a sua madre e ela concebeu um filho, e eles colocaram o nome de Isaque e lhe circuncidaram, e Sara se alegrou. O riso, de Sara já não seria de deboche, mas sim de alegria. Então vamos ver o caminho da promessa. O percurso em amarelo é o percurso da promessa, tá? Então perceba que Abraão, ele tentou com Agar, nasceu Ismael, do qual veio os ismaelitas, que atualmente são os árabes, inimigos de Israel. Então fica a dica, não dá certo você querer ajudar Deus, deixa Deus trabalhar e espere o momento de Deus. Quando você vê a guerra de Israel, que eu citei aqui no início, aquilo ali é resultado de uma atitude de Sara e Abraão, de querer dar um jeitinho na promessa de Deus. Então, Abraão, ele teve mais filhos com Quetura. Ele teve Zinra, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Será. Tudo isso está em Gênesis 25. Aí o texto de Gênesis 25, versículo 5, diz assim, porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Por quê? Porque o caminho da promessa passaria por Isaque. Isaque era o filho da promessa. E no texto que nós lemos aqui, de Gênesis capítulo 15, Abraão, ele queria que o seu servo Eliezer fosse seu herdeiro. Então Abraão tenta com Eliezer, Abraão tenta com sua concubina, Agar, e nasce Ismael, e Abraão ainda teve outros filhos com Quetura, depois já do nascimento de Isaque. Mas o descendente era Isaque, o filho da promessa. Então a promessa, o caminho da promessa, passa por esse percurso.
passa por Isaac. E aí nós vemos aí no quadro que de Isaac vem Jacó e Esaú. Mas repare que, você sabe da história de Jacó e Esaú, né? Por mais que sejam gêmeos, Esaú saiu primeiro. A promessa de Deus estava sobre Jacó, tanto que Jacó já nasce com a mão agarrada no calcanhar, né? E há uma promessa, Esaú vende o direito de primogenitura, e Jacó, ele engana Isaac e recebe a bênção patriarcal. O fato é que havia uma promessa divina, e o trajeto da bênção, ele não vai por Esaú, embora Esaú nasceu primeiro. Perceba que a seta amarela que está no seu quadro, ela vai por Jacó. De Jacó vem Simeão, Zebulon, Benjamim, Levi, Gade, Dan, Judá, Aser, Naphtali, Ruben e José, né, que não entra nas 12 tribos, mas quem entra são os dois filhos, Efraim e Manassés. E um destaque aí para a tribo de Judá, porque da tribo de Judá vem Davi, né, 1 Samuel 17, do versículo 12, diz que Davi era filho de Jessé, que era de Belém de Judá. E 2 Samuel 7, versículo 8 ao 10, Deus diz que tirou Davi de trás da malhada, né, e pôs como chefe. E foi com Davi por onde quer que ele andou e destruiu todos os inimigos. E preparou um lugar para o povo dele, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. É interessante que no versículo 16, Deus diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmemente para sempre. Então nós vemos que de Judá também vem Cristo. E o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade, que é Cristo. Então mostra que Cristo era descendente de Abraão. Cristo veio da tribo de Judá. Então, vindo de Judá, né, que vem de Davi, que vem da tribo de Judá, que vem das 12 tribos, que vem de Jacó, que vem de Isaac, que vem de Abraão, que é cumprimento dessa promessa. Então perceba todo o percurso da bênção. Como Deus sabe de todas as coisas e Deus já tinha todo o plano traçado, não é verdade? Então Isaac não simboliza apenas a continuidade da linhagem de Abraão, mas também a esperança e o cumprimento das promessas divinas. Ele é um exemplo de como a fé em Deus e a confiança em suas promessas podem trazer frutos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, né? O subtópico 2 fala de a promessa de um filho a Isaac. Então, Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, ele teve mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Acabei de ler em Gênesis 25. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E a levou a Isaque, que se casou com ela no tempo próprio, e ela deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó, em Gênesis 25, do 24 ao 26. Então nós podemos notar que, apesar da promessa de uma descendência abençoada, isso não anula a responsabilidade humana. Como Isaac poderia dar continuidade à promessa se não tivesse uma esposa e uma vida sexual? Abraão entende isso e age. Então, muitas das vezes, nós tomamos posse das promessas bíblicas, mas não atentamos para a importância de fazer a nossa parte. E isso pode nos levar à frustração. Então, é essencial que cumpramos a nossa parte, né? E nós vemos também, é importante destacar a importância do servo de Abraão, Eliezer, né? Ele era muito importante na vida de Abraão. Perceba que Abraão queria que ele fosse, né, o seu herdeiro, né, o precursor das promessas. E não, agora nós vemos aqui nesse cenário que esse que Abraão queria escolher, na verdade, ele vai atrás de uma esposa para o filho da promessa que já nasceu. Então esse homem tem uma importância muito grande na vida de Abraão. Isso nos leva a refletir também que tem pessoas que podem ser usadas por Deus para nos ajudar a alcançar uma promessa de Deus. Agora, também pode ter pessoas que podem estar te atrapalhando a alcançar determinada promessa. Mas vamos para o subtópico 3, porque agora nós já vamos falar da promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras, lá em Gênesis 26, 3 e 4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, em Hebreus 11. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de lentilha, lá em Gênesis 27.
Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril, em Gênesis 28, e também Gênesis 29. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela, em Gênesis 29. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e essa concebeu 2 filhos. E com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Gênesis 29, do 32 ao 35, Gênesis 30, do 1 ao 26, e teve mais uma filha com Leia, chamada Diná. Gênesis 30, versículo 20 e 21. Então, lá em Gênesis 26, nós vemos as mesmas promessas de Gênesis 12, que são feitas por Deus a Isaac, renovando essas promessas. E Hebreus 11, do 17 ao 19, diz que Abraão ofereceu Isaac porque cria no cumprimento das promessas, crendo que Deus o ressuscitaria, mas não quebraria sua promessa. Aí nós vemos em Gênesis 29, quando Jacó é enganado por Labão, e aí ele trabalha 7 anos por Raquel, mas Labão lhe dá Leia no lugar de Raquel. Então ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E aí nós vemos que com Leia, com Raquel, com sua serva Bila e com sua serva Zilpa, vão nascer as 12 tribos. Nós vamos ver então como que de Abraão a promessa vai crescendo, vai se enraizando, vai renovando e vai se ganhando característica de uma nação. Lembrando que há uma mudança, porque você sabe da história, José vai parar no Egito, ele é vendido, depois ele se torna governador do Egito, e José não vai entrar em uma das 12 tribos, não existe a tribo de José. Quando você vê a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, são os filhos de José que entraram nas tribos, totalizando 12 tribos. E a nação de Israel, então, ela foi dividida entre essas 12 tribos. Então, as 12 tribos de Israel, quando você ouvir, tá, professor, ensine isso para os seus alunos, você que é aluno e está me ouvindo aqui agora, as 12 tribos nada mais é do que os 12 filhos, 10 filhos de Jacó e 2 netos, tá, divididos. E quando eles entram na terra, a terra é dividida para esses 12. Tá? Então, quando a gente vai vendo isso, assim como no trimestre passado, a gente vai vendo como que Deus trabalha através da história, como Deus muda o percurso, como Deus faz tudo para cumprir os seus propósitos, até Israel se tornar uma nação. Então, as promessas a Abraão se renovam e passa para cada filho, e aí passa para a nação israelita, e em Cristo alcança toda a humanidade. Glória a Deus por isso. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários um glória a Deus pentecostal por causa disso, porque a promessa te alcançou. Deus não estava olhando apenas para Abraão, Deus estava olhando para mim, Deus estava olhando para você, Deus estava olhando para a igreja, Deus tinha um plano todo traçado para a salvação da humanidade. E no quarto subtópico, nós vamos ver então a promessa escatológica. Olha como que nós falamos de promessa específica para Israel, nós falamos de promessa representativa que foi feita a Abraão, mas na verdade era para uma nação e de uma nação a humanidade. E agora nós vamos ver uma promessa escatológica que envolve Israel, que é a promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, como eu disse, em Lucas 18, 37 e 40 e em outros textos. O Emanuel, em Mateus 1, 23 e também Isaías 7, 14, na verdade Mateus 1, 23, o anjo faz uma afirmação da profecia de Isaías 7, 14, que diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus entre nós. Jesus nada mais foi do que o Deus encarnado, conforme João capítulo 1. Paulo diz aos Colossenses que nele habitou corporealmente toda a plenitude de Cristo. Aos Coríntios capítulo 1, Paulo diz que ele é toda a sabedoria de Deus. O próprio Deus, conforme Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si mesmo, tomou uma forma de servo, tomou uma forma de homem. Então é isso que Jesus é, o Deus conosco. Mas vamos lá, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 4, do 2 ao 4. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. No início do capítulo 5, diz que o Senhor criará sobre toda a habitação do monte de Sião. Então,
e Jerusalém será a capital do mundo. Jesus reinará de Jerusalém. Então, uma promessa futura a Israel, que alcança a igreja, né, porque estaremos reinando com ele, né, e alcança todas as nações, pois Jesus governará todas as nações no milênio de lá de Jerusalém. Então perceba que as promessas de Deus para Israel, ela tem fases, né? A primeira fase é a fase do indivíduo, onde Deus chama Abraão, onde Deus faz uma aliança com o homem, com Abraão. E aí de Abraão vai para Isaac, de Isaac vai para Jacó. Nós vemos aí a fase da família, nessa fase das promessas. Então a família de Jacó desce para o Egito, em Gênesis 46, quando José já é governador, né? Aí nós vamos ver a fase dos cães, que aí é quando o povo, né, já no Egito, eles estão em diversas tribos. O livro do Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 7, relata isso. Estes, pois, são o nome dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José já falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram estabelecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, aqui é a fase dos cães, onde já temos as diversas tribos. E aí nós vamos ter a fase da nação, né? Porque agora Israel, para ser uma nação, precisa de uma legislação, precisa de um líder e precisa de uma terra. Então, nessa fase dos cães, Deus dá a Israel, né, que ainda não é chamado de Israel, mas Deus dá um líder, né, que foi Moisés. Né? No Sinai, Deus dá uma legislação e Deus dá uma terra, que foi a terra de Canaã. Quando eles entram na terra, se estabelecem, é formada então a nação de Israel. E aí nós vamos ter a fase expandida, vamos dizer assim, aonde os gentios seriam reunidos e abençoados. E isso se cumpre com Cristo e com a igreja. Gênesis 2:3, a promessa é que todas as nações seriam abençoadas. E Gálatas 3:16, como eu já li aqui, fala que Cristo era essa posteridade de Abraão. Então, diversas profecias, como a de Isaías 55, mostra que isso seria espalhado para os gentios seriam reunidos. Então a fase expandida é quando essa nação de Israel não aceitam Jesus como Messias, eles caem espiritualmente e o plano da salvação se estende aos gentios, conforme está em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, e agora todos os gentios foram reunidos em um só povo, conforme as profecias bíblicas. E aí nós vamos ter futuramente a fase final. Na fase final, Romanos 11:26, Paulo diz que todo Israel será salvo. Após a grande tribulação, os judeus se arrependerão e se converterão. E aí então eles aceitarão Jesus como Messias. E Cristo reinará sobre toda a humanidade fisicamente durante 1000 anos. E será lá em Jerusalém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles da igreja a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essa é a fase final, onde Deus, depois de arrebatar a igreja, de voltar para a igreja, voltará para Israel, em Israel, reinando em Israel, e unirá novamente Israel, cumprindo os propósitos para Israel. Então eu volto a reafirmar, nós não somos adeptos da doutrina da substituição, da qual entende que a igreja hoje substituiu Israel. Ainda há um plano latente de Deus para com aquela nação. E há propósitos e promessas ainda a serem cumpridos. Então nós vimos nessa segunda parte que as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias virá para redimir Israel e a humanidade dos seus pecados. E o tópico 3 vai nos falar da promessa de salvação para Israel. Subtópico 1, a queda de Israel, conforme eu já falei um pouco aqui. O subtópico 2, a tristeza de Paulo por Israel. E subtópico 3, promessa de salvação a Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações, conforme Lucas 21, versículo 24. Por isso, os capítulos 9 até o 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje.
Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Romanos 9, 30 ao 31, e aos Romanos também no capítulo 11, versículo 11 ao 15, Paulo trata desse assunto. Então, Paulo, ele fala sobre a rebelião, a queda de Israel, porém Paulo não diz que Israel foram excluídos, né, da promessa de Deus. A subjugação e a dispersão entre os gentios, conforme mencionados por Jesus, né, sinalizam não apenas um juízo, mas também a transição para um novo tempo, em que a mensagem de salvação seria levada a todas as nações por meio da igreja, composta por judeus e gentios. A rebelião de Israel é vista como uma falta de reconhecimento do plano redentor de Deus, que se manifestou, obviamente, em Jesus Cristo. E isso ilustra a necessidade de todos os crentes, incluindo os israelitas, se voltarem para Cristo em fé, abandonando a confiança em obras tradicionais e religiosas para encontrar a verdadeira justiça e reconciliação com Deus. A lei não salvou Israel. A lei mostrava o pecado. A lei apontava para o erro, para o pecado. A graça salvífica através de Cristo mostra a solução do pecado. Então Cristo foi a solução. Quando Israel rejeita a Cristo, eles rejeitam, na verdade, não era o filho de José, carpinteiro, como muitas vezes Jesus foi chamado, aquele que veio de Nazaré, pode vir alguma coisa de Nazaré, não era o filho de Maria. Eles rejeitaram todo um plano de salvação que veio, que foi em algum momento na eternidade, instituído pelo próprio Deus, e aí a gente volta lá para Gênesis 3,15, que antes mesmo de ter uma nação, de ter uma legislação, já tinha o plano da salvação. Há uma frase que agora eu não lembro de quem é, mas que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Antes do homem cair, Deus já tinha um plano para resgatar o homem. Quando Jesus é rejeitado dentro desse plano, é impossível se chegar a Deus. Então, quando Israel, eles não reconhecem Jesus como Messias, na verdade eles estão rejeitando todo o plano da salvação, do qual eles fizeram parte e foram uma peça essencial. Porém, recusando o plano, eles estão afastados de Deus, em rebelião, porém não estão excluídos de Deus. Vamos ver a tristeza de Paulo. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. Romanos 9, 5. Jesus é descendente dos judeus, né? E então, esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um comportamento permanente em cada cristão para a evangelização dos judeus. Mateus 23, 32. E no versículo 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos, debaixo das asas e não quiseste. Esse lamento de Jesus é um chamado à reflexão para os cristãos, né? Ressaltando a importância de compartilhar o evangelho com todos, incluindo os judeus, né? Fica um alerta também hoje ao antissemitismo. Há cristãos, a gente viu isso na 9ª lição do trimestre passado, sobre o plano de Amã para destruir os judeus. Mostramos o antissemitismo moderno, o antissemitismo hoje, o antissemitismo racial, o antissemitismo religioso, o antissemitismo nacionalista, e como o antissemitismo está entranhado, infelizmente, até dentro de algumas denominações evangélicas, que exclui Israel e que acha que Israel não tem que ser alcançado, respeitado, não tem que se orar por Israel, não tem que se levar as boas novas para os judeus, olhando os judeus como inimigos. Que os judeus crucificaram Jesus, os judeus estão afastados a despeito disso, dos seus erros, né, dos erros dos judeus. Quem vai prestar conta com Deus são eles. Quem vai tratar dos judeus é Deus. A nossa parte é ver os judeus como os irmãos. Afinal, Jesus veio de lá. Afinal, a igreja foi inaugurada lá. Então, o Israel tem muita significância para o cristianismo. Então, a evangelização dos judeus deve ser realizada com um coração cheio de amor, cheio de compaixão, reconhecendo a necessidade deles de reconhecer a verdade de Cristo. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo.
A tristeza de Paulo reflete o fato, ao mesmo tempo a tristeza, né, de perceber o fato de judeus não quererem, esse não conhecer Jesus, não é que não ouviam falar de Jesus, não. Eles ouviam falar de Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Mas o não conhecer Jesus aqui é não aceitar, é não reconhecer ele como Messias. E isso entristecia Paulo. E ao mesmo tempo da atitude, da tristeza de Paulo, também vemos a atitude piedosa de Paulo, que é se fazer tudo para ele tentar levar alguns judeus ao conhecimento da verdade. Era tentar levar alguns judeus à salvação. Então, nós temos que aprender com isso. E isso não se aplica apenas a judeus, isso se aplica a todos. Vamos ver a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filho, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, do 3 ao 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26. Que o remanescente, fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, em Romanos 11, 26, do qual diz que assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Olha as qualificações dos judeus na oração de Paulo. Eles são os filhos por adoção. A glória de Deus foi manifesta através deles. Os concertos, a lei e o culto foi dada a eles no Antigo Testamento. As promessas de Deus para Israel, Paulo dizendo isso, Paulo está afirmando que as promessas de Deus para Israel ainda estão de pé. Então, ele fala da descendência, quando ele fala dos pais, e quando ele fala e dos quais é Cristo, aí ele já mostra uma qualificação de Israel pelo fato de Cristo ter vindo judeu, de Israel. E Cristo, que veio de Israel segundo a carne, é sobre todos. Então aqui a gente podia resumir, mostrando que a promessa feita em Gênesis 12, agora em Romanos 9, nessas qualificações que Paulo traz, ele termina dizendo que o qual é Cristo, o qual é sobre todos. Então ele mostra que sobre Israel há uma promessa, sobre Israel houve um chamado, sobre Israel houve uma adoção, a glória, os concertos, a lei, as promessas, os pais, ele se refere aos patriarcas, e daí vem Cristo, que é sobre todos. Ou seja, a promessa feita a Abraão, que alcançou Isaac e Jacó, e de Jacó as 12 tribos, se formando após sair do Egito como legislador, Moisés se torna uma nação, da nação vem Cristo, e Cristo vem a bênção para todos nós. Então nós podemos perceber que a promessa de Deus iniciada com Abraão para formar uma nação e um povo seu, não foi anulada pela desobediência de Israel. No entanto, a salvação, no aspecto de nação, será concedida apenas àqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador. Israel está no contexto de Ezequiel 37, que nós usamos em temas de congressos, em temas de campanhas, etc. Mas na verdade é um texto para Israel, uma promessa para Israel, que Israel está morto, está como um vale de ossos sequíssimos. E ele será restaurado, ele será ressuscitado. Os ossos sequíssimos se tornarão um exército grande e potente. Quando? Isso será cumprido em sua totalidade, quando eles se arrependerem e aceitar Jesus como seu Salvador. Isso acontecerá na grande tribulação, no final da grande tribulação, e no milênio Jesus irá reinar de Jerusalém. São promessas que são feitas a Israel, que alcança a igreja, que alcança a humanidade, e como conclusão nós vemos que as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino milenial. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor, em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, se quisermos ver as promessas de Deus se cumprirem, assim como foram os servos de Deus na antiguidade, nós precisamos assumir uma posição de fé e obediência constantes e não perdermos de vista a perspectiva quanto ao chamado divino. Então, com Abraão, nós vemos que enquanto o chamado divino nos capacita, contudo, o que precisamos, cabe ao crente cultivar virtudes que refletem essa transformação e que conduzem uma vida piedosa e uma firme segurança na fé, onde experimentaremos, então, o cumprimento dessas promessas. Querido, querida, essa foi apenas a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical.
Querendo Deus, e se Jesus não voltar, eu te espero até as demais lições. Comente se você gostou dessa lição, se te edificou, se te ajudou em alguma coisa. Deus abençoe sua vida. Eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço.